Olá! Quais os desafios ao iniciar uma carreira em clínica de pequenos animais no Canadá? E quais são as etapas para a validação do diploma de medicina veterinária nesse país? É sobre esses e outros assuntos que eu converso com Hairiston Rubim Cavalcante Lima, formado em medicina veterinária na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Não deixe de acompanhar. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de curtir os nossos vídeos. Você não vai se arrepender. Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Hairiston Rubim Cavalcante Lima é médico veterinário formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e atualmente, ou melhor, há alguns anos, atua com clínica de pequenos animais e cirurgia de pequenos animais no Canadá. Então, hoje, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, Você está ainda no seu ambiente de trabalho aqui, dispondo do seu tempo para conversar com a gente, então, muito obrigada. Olá, Tatá. Olá, amigos do Papo de Veterinário. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Foi bem elogiado com o convite da Thaís. A gente já se conhece há bastante tempo. E cada profissional maravilhoso que você está entrevistando, eu fico até envergonhado. mas estamos aí. A gente tem uma perspectiva diferente, uma opção de carreira diferente. Acho que esse é o objetivo do canal, né? Então, eu espero poder contribuir. Com certeza. Então, Hairiston, eu acho bacana a gente começar comentando, porque quando a gente pensa em profissionais que têm essa expectativa de atuar no exterior, o mais comum, pelo menos assim, no que eu vejo, é a pessoa, durante a graduação ou na pós-graduação, ir fazer parte da sua formação no exterior, e aí, às vezes, consegue uma oportunidade e acaba ficando, em outros países. E a sua trajetória foi muito relacionada ao lado pessoal, Então, você migrou para o Canadá por uma questão pessoal e a partir daí que começou essa jornada, em busca aí de uma validação de diploma para poder atuar profissionalmente. Então, como é que foi esse processo, Como é que funciona no Canadá esse processo de validação para você atuar como médico veterinário? Foi exatamente isso aí, né? A gente estava formando, aí como qualquer recém-graduado fica meio perdido sem saber o que fazer. Algumas oportunidades vieram, eu tive a oportunidade de ir na área de pesquisa até. Fiz a iniciação científica na Rural e tinha grandes oportunidades, mas no finalzinho eu falei assim, não vai dar para mim, já não aguento mais ficar estudando, fazer mestrado, doutorado e etc. E acabei que resolvi ver essa oportunidade de vir para o exterior. Na época eu comecei a namorar com uma brasileira canadense, que hoje é minha esposa, e na época ela falou assim, no way, não tem jeito que eu vou voltar para o Brasil. Então, se esse relacionamento vai para frente, você tem que vir para o Canadá. Então, que sim, eu sempre gostei muito de inglês, estudar inglês no Brasil, estudei inglês até na Rural, e era muito importante, achei que ia usar na minha parte acadêmica, porque tem que escrever os papers em inglês e tal, então me dediquei bem no inglês na época. E aí acabei procurando as oportunidades, Aí, como você falou, como que eu acabei imigrando? Eu usei um canal que se chama o Temporary Worker, que é um visto específico para trabalhadores temporários. E o que acontece no Canadá é que o médico veterinário formado internacionalmente pode vir para o Canadá e trabalhar como técnico em medicina veterinária. Então, você não pode trabalhar como veterinário, mas pelo menos você trabalha como técnico. E o técnico aqui é bem assim, uma enfermeira no Brasil. Você faz exames de sangue, radiologia, você faz a indução para a cirurgia, a gente faz o monitoramento anestésico do paciente, faz os charts, anota as anotações todas, a gente faz as anotações no computador enquanto o veterinário está trabalhando. Então, assim, o técnico aqui ele é bem envolvido na parte médica mesmo. E foi isso que acabando que o trabalho que eu consegui. Na época foi bem legal, hoje é muito mais difícil vir para o Canadá, mas na época os donos da clínica onde eu hoje sou dono até, eles simplesmente falam assim, não, seu currículo está ótimo, seu inglês está excelente, quando você puder começar, só vem. Aí eu falei assim, não, peraí, a gente tem que fazer o processo de imigração,
Aí, no caso, a gente pegou esse temporary worker, que era, na época era só preencher um papel dizendo que eles procuraram dar a vaga para um canadense, não tinha canadense para preencher a vaga, e aí eles procuraram um imigrante. Aí, essa foi a parte assim, da imigração. Já a parte de conseguir a validação da licença, já é um outro processo, bem mais demorado, bem mais trabalhoso. São 5 provas que você tem que passar para conseguir a sua licença aqui. E hoje em dia está mais ou menos por aí mesmo, acho que ainda estão as 5 provas, é só dividir uma prova em 2 etapas. Mas a primeira parte é a transcrição do seu diploma. Então, eu já, quando saí do Brasil, já trouxe toda a minha documentação traduzida oficialmente, com aquela juramentada, tem que ser aquela tradução juramentada, e a tradução do currículo, do histórico escolar e do diploma. E então a gente submete isso para o Conselho de Veterinária Federal aqui do Canadá. E eles, se eles aceitarem a sua universidade, que tem isso também, você precisa ter uma universidade que está já na database deles. Tem universidades privadas que eu ouvi falar aqui que o processo é bem mais demorado, mas como a Federal Rural já é uma universidade mais reconhecida, eles me deixaram entrar direto aí. Aí a primeira etapa foi passar na prova de inglês, que foi muito difícil. Você precisa tirar quase que 10, tipo 9 de 10 na prova de inglês, especialmente na parte de fala, que é a coisa que eu acho que todo mundo tem mais dificuldade. Aí tem uma prova básica de ciências clínicas, e depois tem a prova do o National, o NAVLE, que é o North American Veterinary Examination, que é a prova que todo veterinário aqui faz, e depois tem a prova prática. Então você tem que ir numa universidade e fazer as 7 modalidades de medicina veterinária: COP, cirurgia, clínicas de pequenos, clínicas de grande, cirurgia, anestesia. Acho que eu peguei todas. E você tem que passar por as 7 etapas com um professor e te avaliando. E se você passar em todas as etapas, aí você faz a prova da província ou do estado, e aí sim você consegue a sua licença. Então, foi bem trabalhoso. Eu achei que ia chegar e fazer em 1 ano, 2 anos, e acabando que me demorou 5 anos para conseguir essa validação, mas aí, uma vez validado, você consegue trabalhar como qualquer veterinário aqui. Desculpa, foi longa a resposta. Imagina, não, mas é assim, né? Dentro desse contexto é bastante coisa mesmo para comentar. E eu acho bacana porque eu já conversei com pessoas que tentaram ou tinham a expectativa de querer validação em outros países, e tem esse aspecto que eu acho que muita gente deixa passar batido, que é a necessidade de você passar em provas de todas as cadeiras do curso, né? Então, não é assim, eu vim para o Canadá trabalhar com pequenos animais, não preciso saber nada de grandes, de anestesia, muito pelo contrário. Quem dera. Né? E aí você tem que ter um conhecimento em uma área que, às vezes, durante a sua graduação, você acaba não tendo tanta vivência, dependendo do direcionamento que você deu, ainda por cima em outro idioma, né? Isso. Então, para quem tem essa expectativa, para quem pensa nisso, né, que acha que pode ser uma alternativa aí bacana em termos de carreira, é bom a pessoa na graduação também já ir, né, entendendo que ela tem que abrir bem o leque, né? Não dá para a pessoa ir muito direcionada ali, porque a dificuldade vai acabar sendo um pouco maior, né? Não, o exame é bem completo, tanto o Basic, Clinical Science, quanto o NAVLE, são todas as modalidades, inclusive exóticos, entendeu? Cai perguntas sobre tartarugas, sobre papagaio, sobre tudo. Ele é bem extensivo, o NAVLE são 7 horas de prova. Você realmente fica o dia inteiro na frente de um computador sendo testado, né? São 5 horas, 5 ou 7 horas, acho que 7 é o limite, 5 é o normal. Então, só de você ficar 5 horas na frente de um computador já é um limite para muita gente. Tem gente que não consegue ficar sentado numa cadeira por 5 horas fazendo prova. Então, é bem estressante, são várias questões. Muita gente não passa, até pessoas formadas aqui têm dificuldade de passar no NAVLE. Então, sim, e o inglês ainda em cima de tudo, né? Então, por isso que a primeira etapa é a prova de inglês, já de propósito, porque se você não tiver um inglês de autoconhecimento, você não vai conseguir responder a resposta, né? E as pessoas, como qualquer teste, né? Tem aquelas perguntinhas que estão no detalhe, né? A resposta está exatamente assim, né? E como a gente falava, no pé do livro, assim, aquele cantinho, e aquelas meio que pegadinhas. Então,
É um teste difícil, é um processo complicado, mas é possível, né? Não é um negócio assim que quem estudar, quem se dedicar consegue, né? Esse que é o lance. E aí, Hairiston, existem custos para fazer essa validação? Como é que é essa questão monetária, né? Porque a gente sabe também que a gente tem muitas universidades privadas no Brasil, né, atualmente, mas existem também muitas universidades que são públicas, federais, estaduais. Então, às vezes, a pessoa tem a possibilidade de fazer uma graduação sem ter que desembolsar um valor, né, mensal ali para esse estudo. Mas a gente sabe que a realidade em outros países é bem diferente da realidade aqui no Brasil nesse aspecto. Então, para você fazer esse processo de validação, tem um custo alto, às vezes tem a necessidade, porque a gente ouve falar, né, às vezes, não, em tal país você tem que fazer uma parte do curso em uma universidade de lá, e aí são, sei lá, quantos $1.000 por ano, então o custo normalmente é bem mais elevado, né? Como é que foi aí? Sim, boa pergunta. Tinha uma época que existia um programa aqui que você podia passar um ano na universidade local, mas esse programa foi até cancelado recentemente. Então, hoje em dia, você realmente tem que passar nas provas. As provas variam o preço. A primeira prova, o Basic, eu acho que está em torno de $300 a prova canadenses. O NAVLE já acho que é $1.500. E a prova prática é $9.000. Então, fica bem puxado tirar assim do bolso. E é uma coisa que, se você não passar, eles não vão te dar o dinheiro de volta. Mas uma coisa interessante que eles fazem, às vezes, se você reprovar em só uma modalidade, eles deixam você refazer só a modalidade que você falhou na prova prática, porque é só tão caro, e você só paga, então, a modalidade que você falhou. Aí isso ajuda um pouco. Mas um outro problema, que foi também um custo adicional para mim, é que quando você vai fazer a prova prática, você tem que ir na universidade. E, diferentemente do Brasil, só existem 5 universidades de veterinário no Canadá. Então, na província onde eu moro, só tem uma. Então, na época, era super disputado fazer prova aqui, à espera de 2 anos para poder fazer. Então, eu já entrei na fila falando que eu vou em qualquer universidade. Eu sei pessoas que vão até nos Estados Unidos para fazer essa prova. Aí, no caso, eu fiz a prova numa outra província, então tinha que pagar também o voo, a hospedagem, que a prova são 5 dias. Então, você tem que ficar aí 5 dias hospedado também em outro lugar e fazendo a prova, a alimentação e tudo mais. Então, realmente teve um custo bem elevado nesse aspecto, mas pelo menos eu não tive que fazer, não tive que estudar né? Então, nesse período eu já estava trabalhando, já estava fazendo alguma renda, também contei com a ajuda de familiares e tal, na época, e conseguimos passar, né? Vale a pena, mas realmente é caro. E aí, pensando na atuação profissional, né? Depois que você passa todo esse processo, então você já acaba tendo um certo treinamento, trabalhando nessa parte de enfermagem, né? Você não ficou afastado da medicina veterinária, você ficou ali na prática, no dia a dia. E o seu pai, ele era médico veterinário, né? Isso. E ele tinha uma clínica aqui no Brasil, inclusive aqui no Espírito Santo, onde eu estou hoje, Exato. não é? Então, assim, você já tinha uma vivência, né? Ou pelo menos um contato com o que era a clínica de pequenos animais no Brasil e como é a sua atuação aí no Canadá. Você acha que tem muita diferença, por mais que tenha essa questão temporal, né? Você se formou já, somos da mesma turma, não vamos dizer há quanto tempo, tem um tempinho já, né? Alguma coisa mudou nesse período, mas assim, em termos de atuação, de dia a dia, né? Porque o próprio caráter da medicina veterinária mudou muito nesse tempo, né? Com certeza. E eu não sei se aí é como aqui, aquele aspecto do pet, né, do animal de companhia, para algumas famílias ser como realmente um filho, né, e ter toda aquela questão emocional que é muito importante, muito pesada às vezes para o médico veterinário lidar. Então, você tem essa visão, né, comparativa aí de como é a realidade aí, como é aqui no Brasil? Qual é a sua opinião com relação a isso? Como você falou, eu já não sei mais como estão as coisas no Brasil hoje em dia. Faz tempo que eu não piso numa clínica no Brasil. Mas, na época,
E a minha focação era de clínicas de pequenos animais. Meu pai, como você falou, tinha era mais um consultório, mas ele tinha cirurgia, ele tinha a máquina de anestesia, de oxigênio, tudo direitinho. Mas era uma clínica bem pequena. Então, isso também leva em perspectiva, né? Mas na época mesmo, né, em Vitória, tinha algumas clínicas grandes e tal, mas mesmo assim, a diferença é grande. Quando eu vim, eu lembro que eu fiquei bem impressionado assim com o nível e com a preocupação de tratar os animais como se fosse uma clínica humana mesmo, né? Isso vai desde de toda a organização da clínica, de funcionários, hierarquia e etc., mas também tipo, a gente faz exame na própria clínica, já tem a máquina de laboratório, tinha um raio-x direitinho, tem ultrassom, já entubou, tinha já aquele aparelho com o eletrocardiograma, com a média pressão arterial, assim, tudo legal. E a gente faz, assim, várias cirurgias de manhã e de tarde, então a dinâmica da clínica é bem diferente do que eu experimentei no Brasil. Basicamente, a gente não tem tempo entre uma consulta e outra. Então, vai de paciente a paciente, de manhã até de tarde, e um ritmo bem puxado, que para mim era um pouco diferente. No Brasil, era mais assim, tinha um paciente aqui, aí você esperava uma hora, vinha outro paciente e tal. Às vezes tinha um paciente internado, aí você dedicava mais. Aqui não tem, pelo menos nas clínicas que eu trabalho, não tem nem tempo para isso. A gente tira a folga do almoço e tal, mas o almoço, né, na época quando eu vim era meia hora só. Então eu começava como técnico às 8, trabalhava de 8 às 6 da tarde, com meia hora de almoço. Hoje em dia o veterinário já trabalha de 9 a meio-dia, aí tem uma hora de almoço, aí vai de 1 às 5. Já é um pouco mais fácil, mas os técnicos ainda, né, no começo faz o check-in e tudo tem que estar assinado direitinho e tal. Assim, é bem estruturado, bem organizado. Acredito que hoje no Brasil também já está bem mais estruturado que na minha época, com certeza. Mas eu acho que é bem equivalente a uma medicina humana, por exemplo. Todos os materiais não tem usura, não tem economia, né, materiais de alta qualidade em todo lugar. Então, achei assim, essa parte bem legal. A preocupação também, como você falou, eu só trabalhava com clínicos pequenos, e para validar o diploma você tem que fazer clínicas de grande. Então, você tem que fazer um exame numa vaca, você tem que fazer um exame no cavalo, você tem que fazer um exame de claudicação no cavalo, na prova. Então, você tinha que realmente saber, né, todas as modalidades. A parte de necrópsia, cirurgia e anestesia foram feitas em pequenos animais, então foi mais fácil. A radiologia também, acho que é pequenos animais. Mas grandes animais é bem importante também, independente de você fazer só pequenos ou grandes. Então, talvez, né, eu acho que aqui as clínicas de pequenos animais estão bem mais avançadas do que na época que a gente se formou. Eu acho que tem uma questão de uma especialização bem maior, uma estruturação bem maior também. Não são todos os lugares, né, que tem cacife, né, que tem dinheiro aí para montar uma clínica tão bem estruturada, mas muitos lugares já têm. Né? A gente sabe que o número de pets está aumentando cada vez mais, né, nas residências das pessoas, e muitas pessoas realmente conscientes do que demanda, né, quando você tem um animal de estimação em termos de cuidado, de tratamento, né? Não é aquela coisa do cachorro que vivia lá no quintal comendo o que sobrou da comida, né? É uma relação bem diferente hoje em dia. Mas talvez, eu acredito, né? E você diz se é isso ou não. O número de clínicas aí também é bem menor proporcionalmente ao que a gente tem aqui, porque aqui a gente tem muitas universidades de veterinária e a gente tem muita clínica também, né? Para todo lado tem clínica veterinária, assim, sei lá, acho que no quarteirão que eu moro tem 2, 3. Então, né, o número de clínicas também é bem diferente, assim. E aí, outra questão que eu costumo ouvir bastante comentário, tem uma amiga que mora em Washington, né, nos Estados Unidos, e ela fala assim, é muito caro ter animal de estimação aqui, porque o atendimento veterinário é muito caro.
Então, como é que é, né, a questão do atendimento aí, da cobrança? Porque aqui a gente, né, no Brasil, às vezes você pega aquele proprietário que realmente não tem condições, aí você meio que faz aquele atendimento dentro das possibilidades, o melhor que você pode oferecer, mas você não pode oferecer também o que é de ponta, porque isso tem um custo alto, né? Então, como é que funciona isso aí para vocês? É uma boa pergunta, porque essa é verdade. Eu saí do Brasil, eu lembro que eu saí do Brasil bem frustrado com a medicina veterinária no Brasil na época, exatamente por esse aspecto. A gente morava, a clínica era num bairro já de classe média baixa, então isso era uma coisa recorrente. As pessoas vinham sem dinheiro, sem condições de pagar, dava sexo sem fundo, e você, né, você tem os seus custos e tal, tentando fazer um meio de viver e você fica bem frustrado, porque você não tem reconhecimento na carreira e etc. Aqui eu já senti uma diferença bem grande. Sim, as coisas são caras e não tem desculpa. É caro e o preço é esse, e acabou. Então, as pessoas que se virem, tem plano de saúde, que é bem legal, quem tem plano de saúde é excelente, tem uma condição boa. Às vezes, né, quando a pessoa é até muito carente, você consegue às vezes fazer alguma coisa, tem umas bolsas assim que você consegue aplicar para não salvar assim, um paciente. Aqui tem muitas organizações de ajuda e geralmente eles fazem readoção. Então, basicamente, se você não tem condições de tratar do seu animal, você tem que render ele para uma dessas organizações. Essas organizações vão tratar e vão readotar para uma outra família que tenha condições de manter o tratamento. Então, é meio injusto, assim, nessa parte, né, social, mas, no final das contas, o bem-estar do animal é que é a prioridade. É até uma coisa que a gente vê, e foi um choque imediato. Assim, quando eu vi, é exatamente isso. Como você falou, o animal aqui não fica lá de fora, o animal aqui fica na cama do dono. E até mesmo porque é inverno, não tem como ficar lá de fora. Então, realmente um membro da família. Então, os gastos são mais altos, com certeza, do que eu experimentei no Brasil. E o que até facilita você ter uma clínica veterinária, né? Ter uma estrutura, você poder oferecer esse serviço, porque o pessoal vai pagar, o pessoal vai valorizar o médico veterinário. Eu me senti, considero, muito mais bem valorizado aqui. Mas acredito que as coisas estão mudando no Brasil também. Pelo que eu tenho ouvido, tem melhorado bastante. Mas aí vem a questão da concorrência, né? Aqui são 5 clínicas, 5 universidades de medicina veterinária no Canadá inteiro. São 35 milhões de habitantes e tem só 5 universidades. E cada universidade pega aí uns 100, 120 pessoas ao ano só. Então, por isso tem uma demanda grande de veterinários aqui. Recentemente, o mercado está bem difícil de achar profissionais. As clínicas estão crescendo e está aparecendo clínica todo dia, uma clínica nova sendo feita. Eu até acabei abrindo uma clínica esse ano por causa disso, porque a demanda está bem grande. Mas achar o profissional qualificado está até bem difícil. E o número de clínicas ainda está aquém, né? Então, a demanda está grande, como eu falei, a gente trabalha sem parar, de dia e de noite, e tem uma consulta marcada comigo daqui a 3 semanas. Se você quiser marcar uma consulta comigo, você tem que esperar 2, 3 semanas agora. Então, bem busy mesmo. É o que é muito bom, né? Foi o que você falou. Acho que essa questão de você se sentir valorizado profissionalmente é muito importante. Porque a gente sabe que dentro da medicina veterinária, uma das questões que mais pega, né? É exatamente essa falta de valorização. Então, aqui no Brasil, você comentou a respeito de instituições que tem aí, né? Que pegam animais que o proprietário não tem condição de tratar né, assumem esse tratamento e repassam para outra família. Aqui a gente tem muitas instituições que trabalham com animais de rua, né, animais abandonados, e às vezes existe uma pressão grande da sociedade sobre o médico veterinário, achando que o médico veterinário tem obrigação de tratar esses animais, sendo que a gente não recebe recurso nenhum para isso. Né? A pessoa tem que tirar, o profissional tem que tirar do próprio bolso, tem que não receber pelo conhecimento, pela qualificação que ele passou anos investindo para ter, né? Para dar um retorno que muitas vezes não tem uma contrapartida financeira, e assim, todo mundo paga a conta, né? Ninguém consegue pagar boletos com amor, então... Por mais que nós queríamos, né? Nós gostaríamos muito, todo mundo gostaria, né? Sim. Até essa questão é interessante mesmo, você falou exatamente isso, porque
tem um custo básico para você praticar a medicina veterinária. Não tem como você fazer de graça. Então, por mais que às vezes você fala, não, vou te dar aqui uma ajuda, você vendo que essa pessoa é carente e tal, não tem como você fazer isso para todo mundo. E não existe cachorro de rua aqui. Existe gato de rua, mas não existe cachorro de rua no Canadá. É simplesmente impossível. Você pode ter alguém que talvez não prenda o cachorro na coleira bem, mas você não se vê cachorro na rua, entendeu? E se aparecer, tem chama Humane Society, que vai lá, carrocinha, né? Que vai lá e pega esse cachorro e leva pro que chama Pound, igual mesmo nos cartoons, nos desenhos, né? Tem no Pound, é exatamente isso. Ele vai lá e é adotado. Com esse negócio da pandemia, foi um fenômeno, todas essas instituições estão vazias. Todos os cachorros foram adotados. Tipo assim, o pessoal falou que nunca viram isso na história, que não existe mais cachorro abandonado no Canadá. Até interessante. E é isso que você falou, né? Então, tem uma valorização melhor porque a pessoa sabe que tem que pagar e não tem outra opção. E se não tiver condição, aí sim a gente procura outra organização. Essas organizações geralmente fazem a fundraisers, né? Fazem o levantamento de dinheiro e tal, as vaquinhas virtuais, fazem eventos para arrecadar dinheiro. E tem muita gente que doa, né? E elas são até interessante que tem todo um sistema de imposto. Então, se você doa dinheiro para uma instituição, você recebe isso em créditos para o seu imposto de renda. Isso que é bom, incentiva as pessoas a doarem mais, né? Sim. Então tem toda aí uma estrutura atrás disso para exatamente dar a condição desses animais serem tratados, receber o tratamento certo e evitar eutanasiar animais que não precisam ser eutanasiados, né? Sim. É uma questão cultural bem diferente, né? Só de você dizer assim, aqui não tem cachorro abandonado na rua, já dá aquele choque, né? Tipo, embora seja o que a gente gostaria que fosse a realidade aqui também, a gente pensa, gente, como? Né? E a questão cultural acaba sendo bem diferente, assim. Uma curiosidade que eu tenho, você até comentou no início, né? Falou, os donos da clínica que eu vim, né, trabalhar no início, quando eu estava aqui no Canadá, né, conversaram tal, e o Canadá é um país que tem essa particularidade de ter um número grande de pessoas que vieram de outros países e que vão trabalhar, né? Então, talvez não tenha tanto aquela questão do preconceito pelo fato da pessoa não ser do país, até porque tem como você comentou, tem uma falta de mão de obra qualificada. Então, eles precisam, Exato. já que não tem dentro da população, eles têm que trazer de outro lugar, não tem muito jeito. Mas você já sentiu alguma dificuldade com relação a isso, pelo fato de você ser brasileiro, né, ao você atender algum animal, ao atender alguma família, ter alguma relutância, alguma ressalva, algo desse tipo, ou não? Isso é bem tranquilo aí? O maior problema que eu tive foi questão de língua mesmo. O pessoal, tipo, você fala que não estou entendendo o que você está falando. E é mais que eu vim morar numa cidadezinha que é o interior, então no comecinho tinha uma relutância às vezes quando as pessoas não entendiam exatamente o que eu estava querendo falar, e às vezes alguma outra pessoa falou assim, não quero ver essa pessoa por causa da língua. Mas uma vez que eu aprimorei a minha capacidade de falar inglês, eu acho que isso foi cada vez mais diminuindo. Então, hoje em dia, se alguém tem preconceito contra o fato de eu ser brasileiro, eu já nem vejo mais. E no Canadá, além, né, um país bilíngue, né? Então, para algumas regiões, até onde eu ouvi falar, né, de colegas que foram, é quase obrigatório que você seja fluente em francês também, além do inglês. Não foi o seu caso? Não, depende muito de qual região do Canadá você vai. Então, se você for para a província do Quebec ou para a província de New Brunswick, tem uma cidade maior de falar inglês. Nas províncias do oeste, que são British Columbia, Alberta, Manitoba e Saskatchewan, até Ontário, que é onde eu estou, essas províncias são predominantemente em inglês. No centro de Ottawa tem algumas pessoas que são francofonas, mas da maioria é inglês. Então, eu nunca tive muito problema com a falta do francês, que eu não sei falar muito bem francês, tenho uma noção bem básica. Mas nas vezes que eu precisei, eu usei uma técnica que sabia falar francês como intérprete.
E foi normal, assim, não senti muita relutância da pessoa que falava francês não querer me ver ou nada assim, não. E até a questão do sotaque é bem comum, tem muitas pessoas com sotaque no Canadá. Eu acho que tem uma resistência baixa a sotaque. A questão é mais onde você está no Canadá. Então, se você está em Toronto e você tem um sotaque, tipo, todo mundo tem sotaque em Toronto. Eu acho que mais de 60% da população de Toronto não nasceu no Canadá, que é um absurdo, né? Então, todo mundo tem sotaque em Toronto. Já quando você vai para o interior, é que às vezes você vai ter mais dificuldade, porque às vezes tem uma pessoa que só falou inglês na vida toda, nunca viu uma pessoa diferente. Mas se você for para um centro urbano, né, sotaque não é um problema, e o francês é mais uma necessidade se você for para essas províncias específicas. Tem lugar que só fala francês. Mas também abre uma outra oportunidade. Se a pessoa não sabe falar inglês e só sabe falar francês, o Canadá também é uma oportunidade. Se você for para o Quebec, você consegue ser médico veterinário só falando francês. Uhum. E aí você comentou a respeito dessa questão da demanda por mão de obra. Então, assim, no seu ponto de vista, o Canadá ainda é um lugar que tem bastante oportunidade para médico veterinário. Com certeza. Só assim, no meu grupo onde eu estou, a gente está contratado um veterinário por ano. Nos últimos 3 anos foi uma contratação nova e a gente manteve o veterinário e estamos contratando o outro. E parece que a procura está bem alta, né? A gente vê umas revistas, né, de medicina veterinária locais, tem sempre os anúncios, né? E a busca de veterinária está, acho que batendo recorde esse ano de 2020, 2021. Está batendo recorde de procura por profissionais. Mas é aquela questão, o profissional com a licença. Essa que é a grande dificuldade. E o processo de licença é bem difícil. Então você acaba tendo um número longo. Então você acaba tendo um limite muito grande de mão de obra mesmo. E as pessoas vão se aposentando e a demanda está aumentando porque as pessoas estão adotando mais, estão tendo mais animais, estão gastando mais no médico veterinário e a gente não tem profissional para atender. E aí, no caso, a atuação aí, porque aqui a gente vê uma segmentação muito grande, né? Tem os clínicos gerais, os cirurgiões gerais, e tem os ultra mega especialistas, né? Uhum. Então, pessoas que trabalham dentro de uma especialidade, às vezes até de uma subespecialidade. Como é que é a demanda de mercado aí? Você vê que se tem realmente abertura para a pessoa ser ultra mega especializada, então, pessoas que fazem pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Às vezes pós-doutorado, e às vezes vão trabalhar, né, entre aspas, a campo, né, como a gente fala, ou não, ou o generalista ele acaba tendo um apelo maior, né? Tem oportunidade para todo mundo. É bem interessante. O sistema aqui, da maioria das cidades que eu conheço da América do Norte, são assim. Você tem várias clínicas satélites em volta da cidade. Então, todo bairro vai ter 1, 2 clínicas veterinárias. E vai ser sempre ter 1 ou 2 centros grandes. E nesses centros grandes é onde estão os especialistas. E que acaba sendo aqueles especialistas que a gente vai na conferência e vê eles falando, e eles fazem produção científica e tudo mais. Uma coisa que a gente não vê, talvez, não sei como é que está no Brasil hoje em dia, mas na minha época a gente não via produção científica fora da universidade. E aqui é diferente, aqui você vê uma produção científica grande fora da universidade também. Claro que a universidade ainda é o carro-chefe, mas esses especialistas continuam trabalhando e formando novos especialistas também. Então, é bem comum você ter uma especialização sem na universidade. Você vai numa clínica especializada e acaba fazendo ali a prática, né, com o especialista local. Tá uma demanda enorme para especialistas agora aqui, porque já tem essa consciência de o clínico geral vai até um certo ponto. Então, por exemplo, eu faço vários tipos de cirurgia, faço vários tipos de tecido mole, tipo uma cistotomia, uma enterotomia, vou fazer uma lumpectomia, especialmente de abdominal ou de pele. Mas se, por exemplo, a gente tem uma necessidade de tratar um tratamento oncológico, tem que fazer uma quimioterapia, eu não vou fazer essa parte. Então, eu tenho que mandar para esse centro, né, com especialistas que tem na cidade, tem 2 centros na cidade, e aí vai fazer, então, aí essa cirurgia oncológica e a quimioterapia. Se você é uma cirurgia mais especializada, seja ortopédica ou ocular, por exemplo, a gente manda. Então, eu posso fazer uma anucleação, eu faço na clínica local.
mas se eu for fazer um tratamento de catarata, por exemplo, aí a gente manda para o oftalmologista. Então, é até interessante que os especialistas só veem esses casos assim mais interessantes, né? Que é o interesse deles ter esses casos para poder fazer publicações novas e tal. E o clínico geral fica naqueles procedimentos mais tradicionais. E depende também do nível. E é que é bem interessante, as pessoas não julgam muito. Se você for um clínico que só gosta de fazer clínica e só faz castração, that's okay, não tem problema. Você pode só fazer a castraçãozinha básica ali e a consulta, vacina, e manda toda a cirurgia para o centro cirúrgico, né? Contanto que a demanda está presente, tem a oportunidade de mandar. É só ter a comunicação, né, com o seu cliente, contanto que o seu cliente está ok com esse sistema, é bem interessante. A gente tem visto também várias empresas grandes agora comprando clínicas na América do Norte. Não sei se isso tem acontecido no Brasil, mas tem agora mega companhias de clínicas. A maior foi comprada pela Mars, eles pagaram 9,2 bilhões de dólares, e eles têm mais de 4 mil, deve ter quase 5 mil clínicas veterinárias, com uma empresa. Então, eles fazem muito esse sistema de satélite, clínicas satélites que alimentam aos centros de emergência maior. Então, eles têm um hospital grande e tem várias clínicas satélites que vão alimentar essa clínica maior. Então, é um sistema bem comum aqui. Ou a universidade, se você mora perto de uma universidade, a gente caminha muito caso também para universidades, casos mais complexos, porque tem interesse de pesquisa e tal. Mas interessante que a universidade que é cara. Você levar um animal para a universidade, você paga mais caro do que se você levar para um centro especializado fora da universidade. É bem interessante também, que a gente acha, no Brasil tinha esse conceito, que na rural eu lembro muito, as pessoas vinham aqui porque é mais barato. Mas é o contrário. Ou achando que é de graça, né? Ou achando que era de graça. Chega na universidade achando que porque o aluno vai participar do atendimento, o atendimento vai ser grátis. Não, a gente vê que é exatamente o contrário. Porque na universidade você está vendo aqueles mega especialistas, né? Autores dos livros e tal. Então, o pessoal paga bem mais caro para ver um especialista na universidade. Que acaba, assim, muitas vezes isso limita, né, o proprietário, principalmente na realidade do Brasil, né? Ter acesso, às vezes, a um atendimento mais especializado, mas não deixa de ser uma forma de valorizar a profissão, né? Porque a partir do momento que você começa também a oferecer muitos serviços com custo muito baixo, isso acaba levando a um mecanismo, sei lá, psicológico das pessoas de acharem que por que não estão deixando um rim para pagar aquele tratamento, né? Acaba não valorizando a atividade desse profissional e acaba sendo bem complicado para a nossa classe como um todo, né? Com então, certeza. É outro aspecto. Uma coisa que eles têm aqui é clínicas de castração, que são bem mais baratas, né? Aí o pessoal consegue, por um custo baixo, ter o animal castrado, pelo menos. Que o pessoal de baixa renda, às vezes, só faz e tem as campanhas de raiva também. Então, as pessoas, às vezes, só faz a raiva, faz a castração, a pessoa de baixa renda, e, às vezes, fica um ano sem vir no veterinário mesmo. Isso só vem quando tem uma emergência. Também acontece, né? Mas, pelo menos, esses tratamentos básicos de castração e raiva, né, você consegue num custo mais baixo. Sim, que são procedimentos essenciais, né? Pelo menos esses aí, o ideal é que todo mundo tenha a possibilidade, né? Exato. E como é que é a questão da gestão das clínicas, né? Agora você está com 3 clínicas aí na sua região, né? E aí você e a sua esposa ficam também nessa parte de gestão, de administração, ou você fica mais na parte veterinária e esse serviço é terceirizado para uma outra pessoa? Como é que funciona isso aí? Eu já sou bem ocupado na parte médica, né? Mas, então, eu confio mais na minha esposa, tem um time, né, que trabalha com ela, que faz essa parte da gestão da clínica. Claro que tem áreas que é responsabilidade minha como diretor médico das clínicas, então tem decisões de compra de medicamento ou compra de material, compra de equipamento, que eu sou responsável, tenho que acabar lidando. Como eu te falei, a gente abriu uma clínica nova, então eu fiquei bem envolvido nesse aspecto aí de design mesmo, de execução da obra e compra de equipamento e tal. Mas eu deixo a parte do HR, do RH, eu deixo mais com a minha mulher mesmo, que ela gosta de lidar com as pessoas, ela tem essa parte mais social,
que eu não tenho, sou mais introvertido. E ela acaba fazendo isso para mim. Eu tenho um certo envolvimento na parte financeira, mas o dia a dia, assim, a contabilidade e tal, a gente tem uma pessoa que só faz essa parte contábil, de pagar a conta, né, receber, etc. E vai aumentando, que são 22 funcionários que a gente tem agora. Então, não tem como fazer sozinho. Com certeza, eu não conseguiria fazer se não tivesse a ajuda desse time. Mas a gente faz local, a gente faz aqui local, mas tem essa opção. E às vezes, como eu te falei, tem essas grandes empresas hoje em dia, e às vezes exatamente uma da proposição que eles têm feito agora é exatamente essa. Eles fazem a administração e você faz a parte médica. Aí tem sido tá bem apelante agora essa opção. Eles vêm, te dão dinheiro para você comprar a sua clínica, eles vão fazer toda a administração e eles só te mantêm como uma porcentagem menor dos lucros e você é só responsável pela parte médica. Essa tem sido uma tendência grande agora aqui, exatamente porque a dor de cabeça de todo mundo é a parte administrativa, né? Ninguém gosta de fazer. Sim, é uma parte que a gente muitas vezes não está preparado, né? Às vezes a gente não tem muito essa visão, né? Tem pessoas que sonham em ter o próprio negócio, mas, né, não é só inaugurar, né, ir lá e cortar fitinha. Tem todo o funcional ali que precisa ser observado também. Com certeza. E aqui também, apesar deles terem algum conhecimento básico de finanças assim na universidade, mas também é bem pequeno. Eu vejo os veterinários canadenses também reclamando muito dessa parte, que eles saem da universidade despreparados, não sabem lidar com funcionários, não sabem lidar com a parte contábil. Aí eu achei, quando a gente começou a empresa, a gente achou bem interessante a ajuda de um contador, a ajuda de um advogado, e todas as perguntas que a gente fazia, a gente mandava pro contador ou pro advogado para poder saber fazer as coisas direitinho. Aí, uma vez que a gente já pegou, né, o sistema, e também, porque o sistema de lei aqui é diferente do Brasil e tal, uma vez que você já acostuma, você já faz já os contratos já pré-feitos e as normas já tá mais organizadinho. Hoje em dia a gente já está bem mais estruturado do que no começo, mas essa questão é importante. Você nunca faça da sua cabeça, sempre procura fazer direitinho, procura a ajuda dos profissionais que podem te ajudar, e aí vai para frente. Graças a Deus tem dado certo. Então, para a gente fechar, Hairiston, eu queria que você falasse um pouco, né? O que você teria de sugestão para o pessoal que tem essa expectativa de trabalhar no Canadá, né, em outros países? O que você acha que é importante em termos de formação para o pessoal já poder aí durante a graduação dar uma direcionada melhor, né? Já estar mais bem preparado. Bom, a maior sugestão que eu posso dar para qualquer pessoa é estudar o inglês ou o francês. A maior barreira que vai impedir uma pessoa ser sucesso no Canadá é a habilidade de falar a língua local. É uma coisa que a gente vê, às vezes, não só na medicina veterinária, mas várias pessoas que imigraram para o Canadá e vieram despreparadas e acabaram se frustrando, né, por não conseguir alcançar os objetivos que a pessoa traçou, por não estar preparado. E acaba voltando para o Brasil ou até fica aqui, mas muda a carreira porque não está conseguindo passar nas provas. Então, a parte da língua é essencial, como eu falei. Se você não tiver um domínio da língua inglesa, você vai ter dificuldade em todas as outras provas, em todos os outros processos. Imigrar por si só já é um desafio grande, porque você está longe da família, você não tem a condição de ficar viajando para o Brasil, é bem caro viajar para o Brasil. Mesmo recebendo em dólar, a passagem ainda é cara. E as pessoas têm essa visão, vou receber em dólar, então vou ter uma vida melhor. Não é assim, porque também você vai pagar suas contas em dólar, né? Então, a maior conselho que eu posso, a maior dica que eu posso falar é estude inglês. A segunda melhor dica é procure saber os passos, né? Os passo a passo que precisa ser feito para você ter licença. E coloque as expectativas corretas, né? A grande diferença entre sonhar e ter um objetivo é que quando você tem um objetivo traçado, um goal, você faz ações afirmativas que vão progredir, né, para você alcançar aquele goal. Se você só for um sonhador, você só vai ficar, né, sonhando na possibilidade de ter alguma coisa e nunca vai ter uma
tomar uma ação ativa. Eu não sei mais falar português. tomar ações afirmativas que vão te alcançar os seus goals. Um exercício bem legal, uma sugestão que eu posso dar para todo mundo, que qualquer objetivo na vida é, se você tem um sonho, você faça uma lista de pelo menos 10 coisas que estão impedindo que você conclua esse sonho. 10 barreiras, 10 obstáculos que estão no seu caminho. E aí, depois que você tiver essa lista, você vai criar as soluções para cada uma desses problemas. Uma vez que você consegue fazer isso, você coloca em ordem e você faz etapa por etapa e você vai alcançar, chegar no seu objetivo, né? E a carreira de medicina veterinária é exatamente assim. São várias etapas que você tem que passar e você tem que focar em uma etapa de cada vez e celebrar as vitórias também. Você passou na prova de inglês, né? Comemora, celebra uma etapa vencida e aí você energiza para a etapa seguinte até você, né, chegar ao objetivo traçado. Maravilha. Bom, então, assim, infelizmente, né, teremos que encerrar o nosso papo de forma um pouco mais precoce. Eu ainda tinha algumas perguntas que eu gostaria de fazer, mas acabou a luz aqui em casa, então a culpa é toda minha. Então, a gente vai encerrar por aqui. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação, né, você ter disposto do seu tempo aí. A gente está num sábado, né, a pessoa pode assistir esse papo em qualquer dia, mas a gravação está sendo num sábado, então, muito obrigada. Eu queria pedir para o pessoal que está assistindo, né, se gostar, curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, deixar perguntas, né? A gente pode compartilhar também as redes sociais da sua clínica, se o pessoal quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida. Se tiver mais alguma demanda, quiser, a gente de repente ver de marcar uma live aí em algum momento, né, para de repente responder perguntas ao vivo para quem tem essa curiosidade de como é a atuação aí no Canadá. E agradecer mais uma vez ao pessoal que está aqui acompanhando o nosso trabalho. E na próxima semana a gente volta com outro médico veterinário falando sobre a sua atuação profissional. Obrigada. Obrigado, Thaís. Obrigado a todos os participantes do canal Pod Veterinário. E foi um prazer estar com vocês. E pode marcar a live, então. A gente faz uma live e responde as perguntas que estiverem faltando. Um abraço. Beleza. Obrigadão.